Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor possa transbordar em nossos corações, em mais desse encontro com Ele, uns com os outros, como igreja, como povo do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais este encontro com o nosso Deus. E é com alegria que nós estamos acompanhando durante todo este mês 2 séries de mensagens, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, e essas mensagens estão interligadas. Nós temos estudado aqui à noite, temos sido ministrados na palavra do Senhor acerca das garantias que Deus nos dá nos cultos de celebração, nos domingos à noite. Nós já vemos que Deus garante para nós paternidade. Todos aqueles que creem no seu Filho são chamados e feitos filhos de Deus. Nós vimos também que Deus garante para nós a sua presença. Como um pai, Ele se faz presente. E nós ouviremos hoje, na palavra do Senhor, este Pai que é presente também provê. Ele é o Deus da nossa provisão. Ele garante que vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos para viver neste mundo. Não é à toa que hoje pela manhã, na segunda série de mensagens, ou a primeira, porque começa no culto mais cedo, o culto pela manhã, nós estudamos hoje pela manhã e fomos exortados na palavra do Senhor acerca do nosso compromisso de sermos cristãos e assim consagrarmos as primícias da nossa renda. Como filhos que reconhecem no Pai um Senhor que provê todas as coisas e garante para nós provisão, é exigido de nós para Ele gratidão e fidelidade. Mas é para falar de provisão, que tem tudo a ver com este compromisso de também confiarmos num Deus que é Pai, presente e providente, que eu convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11, nós leremos a partir do versículo 5. Nós não teremos projeção de textos bíblicos para lembrar os irmãos da importância de lembrar de trazer a palavra de Deus, a Bíblia, seja em papel, seja em smartphone, contanto que você acompanhe as leituras que faremos aqui ainda nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais, pedir que Ele fale conosco por meio da sua palavra. Ó Deus e maravilhoso Pai, somos gratos por Tua palavra. Somos gratos porque o Senhor é um Deus comunicável, o Senhor fala. E nós, como Teus filhos, como povo chamado para Te ouvir, estamos aqui prostrados, atentos, carentes, ansiosos por Te ouvir, Pai. Apesar de quem fala, apesar da minha mente limitada, que o Senhor possa falar comigo e através de mim para o Teu povo. Não por mim mesmo, mas pelo poder do Espírito Santo, que age em nós, através de nós e por nós, quando a Tua palavra é aberta e lida, interpretada e aplicada aos corações, seguindo de fato a verdade que transborda da Tua palavra para o nosso coração. Faz assim, Pai, mais essa noite, apesar de nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Mostra-nos a verdade e ela nos libertará completamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, assim como o livro de Atos, este evangelho foi escrito pelo médico Lucas, um homem que se dedicou ao ministério cristão, mas também se dedicou à pesquisa. Ele empreendeu uma pesquisa para entregar ao seu amigo Teófilo, excelentíssimo Teófilo, um relato ordenado dos fatos acerca da vida de Jesus e da sua obra.
Teófilo é um filho na fé, provavelmente de Lucas, e Lucas o está instruindo para que ele cresça nessa fé uma vez crida e possa confirmar a sua jornada, uma vez começada com Cristo, de maneira fática, de maneira fatídica, de maneira verdadeira. E ele faz isso patrocinado por Teófilo, e ele se dedica e traz esse relato que começa aqui no Evangelho e termina no livro de Atos. Nós vemos que esta parábola está inserida num relato que está antecedendo as últimas semanas de Jesus. Este relato, que começa no capítulo 9 e vai até o capítulo 19, traz o relato daquilo que aconteceu nesta última viagem de Jesus, quando ele sai da Galileia e se dirige para Jerusalém, onde ele seria morto, crucificado, sepultado e ressuscitaria para consumar a sua obra de redenção. E quando Lucas insere parábolas neste relato, é porque este era um recurso linguístico, este gênero parábola, era um recurso linguístico trazido por Jesus em seus discursos para pregar o Evangelho. Você pode acompanhar que nesse capítulo 9 até o capítulo 19, nós temos relatos de muitas curas, muitos sinais, muitas maravilhas que foram operadas por Jesus, demonstrando que ele era de fato o Filho de Deus, que havia vindo do céu para trazer a salvação. Mas estes atos miraculosos eram sempre acompanhados pela pregação do Evangelho. E a parábola era este recurso que Jesus usava com frequência para trazer uma ilustração por meio de comparações com histórias que pudesse chamar a atenção dos seus ouvintes, contextualizando-os na cultura que eles já estavam inseridos, requerendo deles uma única e decisiva resposta final. Não tinha como, ao ouvir Jesus pregar por meio de uma parábola, ficar em cima do muro. Ou você partia para o lado dele aceitando a sua mensagem, ou você virava as costas para Jesus e negava a sua mensagem. Portanto, por isso é que este recurso parabólico foi tão bem usado pelo Mestre Jesus. Se os irmãos voltarem seus olhos para esta palavra, perceberão que o contexto dela está dentro de um ensino acerca da oração. Os primeiros versos do capítulo 11 mostram Jesus conversando com os seus discípulos, trazendo para eles uma espécie de modelo de oração. E logo depois, ele começa a proferir esta parábola, perguntando a eles se havia entre eles um amigo que lhe fosse pedir ajuda e se ele seria capaz de negar. Se nós pudéssemos parafrasear esse relato aqui, que vai do versículo 5 até o versículo 6, poderíamos fazer da seguinte forma: vocês conseguem imaginar que, uma vez tendo recebido um hóspede em sua casa à meia-noite e dirigindo-se ao vizinho para lhe pedir pão emprestado, porque você nada tem para oferecer a este viajante que acabara de chegar, este vizinho apresenta desculpas das mais esfarrapadas possíveis para negar ajuda, do tipo: a porta já está fechada, meus filhos já dormem. E o ouvinte do antigo Oriente Médio responderia de forma lógica e enfaticamente negativa: não. Não dá para imaginar alguém negar este tipo de ajuda. Isso porque, irmãos, na cultura do antigo Oriente Próximo, dava-se uma grande importância à maneira pela qual um hóspede, um viajante, era recebido em sua casa. A responsabilidade de receber alguém em sua casa não era sua apenas, era de toda a comunidade. Toda a aldeia era celebrada quando um viajante chegava e era bem recebido. Ele saía de lá elogiando aquela comunidade, porque a hospitalidade tão cultural, tão bem valorizada, havia sido executada para com ele. É por isso que Jesus usa desse artifício para contar essa história, incluindo este valor cultural, para levar aqueles ouvintes que estavam naquela cultura, que vivenciavam esses valores, que sabia da importância de uma boa recepção para o hóspede, pudesse compreender a sublimidade do caráter de Deus em atender às necessidades quando lhe apresentadas. Lembra, o contexto é
oração. Então, a comparação aqui, se os irmãos voltarem para a primeira parte aí da parábola, tem 2 estrofes, embora a primeira seja bem mais longa, ela vai do verso 5 ao verso 7. Essa primeira parte da parábola, Jesus conta que naquela cultura, normalmente, jamais isso aconteceria. Alguém da comunidade negar ajuda a seu vizinho na hospedagem do viajante. Na segunda parte da parábola, no verso 8, Jesus conta o que de fato aconteceria de acordo com aquela cultura. A pessoa, mesmo não tendo relação muito próxima de afeto com o seu vizinho, o ajudaria em suas necessidades para que seu hóspede, que não era apenas dele, era nosso hóspede, era da aldeia, era da comunidade, fosse honrado por meio desse gesto. Então, o foco aqui, irmãos, está na motivação do vizinho se levantar e servir ao seu amigo, suprindo-lhe a necessidade. Não por causa do amor à amizade, mas por causa do amor à sua honra. E aqui eu quero trazer o primeiro desafio para que a gente entenda essa parábola. Porque o grande desafio para compreender esta parábola está em uma palavra, que está lá no verso 8. O verso 8 diz assim: digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que, ou tudo o de que tiver necessidade. Importunação. Esta é a palavra-chave. Se os irmãos observarem várias traduções, e eu procurei várias delas, em várias outras línguas, muitas delas vão traduzir dessa forma: importunação, ou buscando o sentido positivo da persistência. A ideia, quando você lê de forma muito rápida, lendo o subtítulo desta parábola, pode ser entendida como que aquela pessoa chegou lá e ficou gritando, sendo chato, né? Insistindo para que aquele vizinho acordasse e pudesse, por causa daquela insistência, lhe servir. Mas esta não é a ideia da parábola. A ideia dessa palavra aqui, irmãos, é a palavra bem seca e fria. O seu significado é para evitar a vergonha. Então, não foi por causa do amor pela amizade, mas por causa do amor à própria honra, para que ele não sofresse o desprezo da comunidade ao envergonhar-se de negar um serviço tão valioso culturalmente falando. Se não fosse assim, essa parábola aqui daria abertura para várias doutrinas que tanto nós achamos esquisitas hoje. Do tipo, se você insistir com Deus, Ele se convencerá para atender a sua necessidade. É óbvio que a Bíblia traz a oração e o valor dela ser incessante. Nós devemos orar, e isso sem cessar. Mas a ideia não é trocar a vontade daquele que recebe a petição por causa da insistência. Como se convencendo pela importunação, eu pudesse vencer pelo cansaço e ele pudesse, de fato, finalmente me ouvir. A ideia da oração incessante é para que o meu coração se molde à vontade de Deus. Percebe a diferença? E é nesse aspecto que essa parábola tem muito a nos ensinar nesta noite. Porque a parábola, segundo explica Kenneth Bailey, um estudioso que viveu e vive muitos anos no Oriente Médio, ele traz as seguintes contextualizações culturais e históricas para que a gente possa se situar melhor e entender esse contexto. Ele explica que em algumas das regiões desérticas daquela região, como a Síria, Jordânia e Egito, é muito comum que os viajantes prefiram a noite para viajar. Eles querem evitar o quê durante o dia? O calor. Mas em regiões como a Palestina e o Líbano, isso não é costumeiro. Sabe por quê? Porque são regiões que têm uma elevação topográfica e que recebem aquele vento que vem do litoral. Então eles não têm por que evitar a viagem
de dia. Eles preferem porque lhes daria mais segurança e não teria o problema do calor. Então, de fato, esta chegada deste hóspede é inesperada, é inusitada. Ele chega à meia-noite. O vizinho já está dormindo. E pior, ele está desprevenido, não tem nada para oferecer. Segundo os costumes do Antigo Oriente Médio, todos os moradores de uma vila saberiam exatamente onde é que tinha pão. Sabe por quê? Porque naquela época, a aldeia se reunia, produzia os seus mantimentos, e as mulheres se juntavam em cooperação para preparar a massa e fazer o pão, colocar nas assadeiras da comunidade. Elas faziam juntas. E aí, no final de cada noite, elas sabiam, de fato, a quem se destinava a última fornada. Elas saberiam, pela quantidade de habitantes em cada casa, onde é que estava sobrando pão. De modo que aquele vizinho sabia onde encontrar pão. E ele vai em busca de quantos pães? 3 pães. Só que o pão, irmãos, não era a refeição. O pão era o talher da refeição. Sabia disso? Eles usavam pães, partiam e molhavam nas sopas, nos temperos, nas misturas, e aí colocavam de uma vez na boca, e aí partiam um outro pedaço, molhavam em outra mistura, colocavam de uma vez na boca, de modo que não tinha problema de sobejo. O prato principal não ia se misturar com salivas alheias, porque cada um tinha o seu pão, que não era esse pão que a gente conhece pequenininho, era um pão longo. Ele era partido pela própria pessoa, molhava-se naquelas misturas e assim ele ceava. Portanto, o pão era o elemento mais básico, mais humilde. Sabe aquele pedido mais fácil de ser atendido? Era pedir pão. Antigamente se pedia uma xícara de açúcar, né? Eu acho que hoje a gente quase não vê mais isso. Pois é, ele foi naquela garantia. Eu sei que eu vou pedir pão, onde está cheio de pão, pão novinho, porque é um insulto chegar tarde da noite, um viajante em minha casa, e eu servir restos de pães. Logo, eu vou na fonte. Eu vou no meu vizinho, que como parte da comunidade vai me ajudar a hospedar este meu amigo que acabou de chegar de viagem, cansado, de repente faminto, ou não. Era costume dessa época oferecer um banquete que fosse para além das expectativas do viajante. Era surpreendê-lo. Em uma situação de penumbra, de não ter nada para oferecer, ele saiu da sua casa para buscar ajuda e se capacitar a oferecer para além da sua capacidade. Daí o drama que Jesus coloca na história para fazer com que aqueles ouvintes, que eram seus discípulos, se colocassem no lugar daquele que sai da sua casa para pedir ajuda, importunando aquele que estava dormindo. Só que ele pergunta, a primeira parte, dos versos 5 a 7, a pergunta é possível, dentro da nossa cultura, que este vizinho, mesmo sendo acordado à meia-noite, negue este favor? O que é que eles esperavam? Não. Jamais, Senhor, isso é possível. Jesus trazia a audiência para eles, sabe? Venham comigo. Quem de vocês negaria isso? Não. Isso é impensável. Digo-vos que se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da evitação da vergonha. Porque no outro dia, imagine a situação. Digamos que de fato a parábola acabasse com esse final completamente inesperado. Ele negou e pronto. Não teve papo. Fique aí fora, meus filhos estão dormindo, a porta está fechada, eu vou dormir. No outro dia, toda a comunidade perceberia a presença do hóspede e saberia que aquele hóspede fora desprezado em sua necessidade porque não fora recebido conforme o costume com honras da casa.
Quem é que ficaria morto de vergonha numa situação dessa? Aquele cara que preferiu a cama quentinha, que preferiu não fazer barulho para os filhos acordarem. Essa é a provocação que Jesus faz. Interessante, irmãos, que após proferir essas palavras, quando Jesus fala que este homem agiu suprindo a necessidade daquele vizinho, mesmo que não tivesse afeto por ele, mesmo que não o considerasse a sua amizade como critério para atendê-lo, aquele homem era íntegro, honrado, queria preservar e não queria se envergonhar, não queria se constranger publicamente, e resolveu responder positivamente ao seu vizinho. Agora, ele deu apenas o pão? Veja o final do verso 8 aí. Ele dará o quê? Tudo o que necessitar. E aqui nós chegamos à lição da parábola. Toda parábola ela tem uma lição principal e única. Porque o que ele está querendo mostrar é que este homem, sendo íntegro, mesmo não gozando do privilégio, da afeição, dos favores daquele amigo, poderia suprir as suas necessidades, porque era um homem íntegro e honrado e preservava a honradez da sua comunidade. Aí ele pergunta assim: compare isso com Deus. Deus é um Deus de honra e por isso todos aqueles seus filhos que chegam aos seus pés pedindo poderão ter a certeza plena, a garantia de que serão atendidos. Portanto, nós temos dois temas teológicos aqui que trazem as implicações práticas para nós. O primeiro diz respeito ao caráter de Deus. Deus é um Deus de honra, não é um Deus de vergonha. E porque Deus é um Deus de honra, em segundo lugar, os homens podem se achegar com confiança em oração, porque eles serão supridos em suas necessidades. Interessante que Lucas, capítulo 11, ele espelha uma parte de Mateus, capítulo 6. Abra, por favor, em Mateus, capítulo 6. Texto bem conhecido. Chegou no 25, põe o dedo e olhe para o versículo 9. Está falando de que aí, irmãos? Qual o tema? Oração. Exatamente como ele está lá, né? Agora volta para o verso 25 e veja as implicações de uma teologia sadia acerca da oração a um Deus provedor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha as prioridades agora de importância para Deus. Observai o que, irmãos? As aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um passo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, quando nós o chamarmos, mesmo que seja tarde da noite,
nós podemos ter a certeza absoluta, confiança resoluta de que Ele nos ouvirá e que, segundo a sua vontade, atenderá às nossas necessidades. Essa é uma promessa, irmãos. Essa é uma garantia. Não está na condicional aqui. A única condicional é: busque ao Senhor e não busque as coisas. Porque as coisas, o Senhor que você busca garante para você. Tudo aquilo que você precisa para viver neste mundo. Mas desça a mais um nível nessa parábola. Volte lá para Lucas, capítulo 11. Você pode estar se perguntando assim: parece que os versos seguintes, 9 a 13, influenciaram os tradutores para fazer a escolha da importunação como tema dessa parábola. Porque veja o que diz os versos seguintes, 9 a 13. Uma outra parábola aqui, né? Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ó, Kilvin, está parecendo persistência aqui. Bater, buscar, correr atrás. O que mais que ele fala aí? Pedir. E ele compara. Se vocês que são maus, aí está a chave para a gente entender. Gastaremos muito tempo para explicar isso aqui, mas resumidamente é o seguinte: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. Qual é o pressuposto aqui? Eles não têm o Espírito Santo, correto? Esta parte da parábola aqui é provavelmente um outro contexto, dirigido não aos discípulos que estavam aprendendo acerca da oração, mas dirigido aos fariseus. Aqueles que queriam se mostrar para a sociedade com uma santidade de aparência, que oravam gritando nas praças, insistindo com Deus, mostrando um caráter de aparente religiosidade, quando no final das contas eles eram sepulcros caiados, cheios de hipocrisia, que não buscavam a Deus por aquilo que Deus era e nem viviam aquilo que pregavam. Vós que sois maus, se vocês buscarem a Deus, Deus lhe dará o Espírito Santo. Isso aconteceu com cada um de nós, irmãos, quando nós cremos no Evangelho. Todos nós éramos filhos da ira, perdidos em nossos pecados, mortos em nossas iniquidades, até que o Senhor nos encontrou, nos deu vida juntamente com Cristo, nos selou com o seu Espírito e fomos inseridos no corpo de Cristo como filhos de Deus. Agora sim volta à parábola inicial. Agora, como discípulos, como filhos de Deus, nós pedimos a Deus. Nós não precisamos persistir para tentar mudar a Deus. Nós persistimos para Deus mudar o nosso coração. Essa é a teologia acerca da oração. O que temos diante de nós aqui, nesses dois temas do caráter digno de Deus, honroso de Deus, e da confiança que seus filhos podem se achegar a Ele, sabendo que Ele vai prover as suas necessidades, nos trazem essa confiança. Sabemos quem nós éramos, quem somos hoje e o que seremos em Cristo no porvir. E sabemos a quem pedimos. Portanto, se aquele vizinho que mesmo não gostando muito do homem que lhe foi importunar à tarde e da noite, foi capaz de atender o seu pedido e suprir toda a sua necessidade, quanto mais Deus, que nos ama, que tem disposição em se afeiçoar de nós, através do seu Filho.
porque Deus é íntegro e também nos ama, é que nós podemos ter a certeza de que podemos confiar que as nossas necessidades serão supridas quando levarmos os nossos pedidos em oração a Ele. Saiba que você, filho e filha de Deus, para Deus, é muito mais importante do que as aves, do que os lírios do campo. Você é muito mais importante do que aquele vizinho que clamava à noite. Você para Deus é muito mais importante que preservar um costume cultural de receber bem na comunidade um hóspede ou um viajante que acabara de chegar. Porque para Deus você é um filho. E lembre também que Deus para você é muito mais capaz do que aquele vizinho íntegro que soube assistir aquele necessitado, que soube ser honrado, que mesmo não tendo compromisso de amizade, lhe emprestou o suprimento temporário que ele estava precisando. Deus faz isso porque Ele é o Deus Jeová Jireh, é o Deus da nossa provisão, que suprirá as nossas necessidades mais básicas. Mas saiba de uma coisa, diferente daquele vizinho que, sendo íntegro, honrado, soube suprir as necessidades temporárias, o nosso Deus é eterno e suprirá as nossas necessidades eternas. Irmãos, foi por isso que Ele enviou o seu Filho, único Filho, o pão vivo que desceu do céu, para, descendo a este mundo, pudesse ser entregue, crucificado, amassado, moído naquela cruz, para que pudéssemos receber a provisão daquilo que nossa alma mais almejava, da nossa maior e mais doída necessidade. Nós estávamos arrancados de Deus, nós somos separados, rompidos de Deus por causa do pecado. Nós ansiávamos por Deus e cavávamos buscando coisas que pudessem preencher, e essas demais coisas que nós buscávamos para preencher cobria-nos a venda aos olhos para que não enxergássemos a real necessidade do nosso mais íntimo ser, que é conhecer a Deus, adorar a Deus, caminhar com Deus, viver com Deus, experimentar a manifestação desse Deus que, mesmo tarde da noite, mesmo importunando, mesmo pedindo coisas que às vezes a gente pede sem noção a Deus, Deus como Pai nos recebe como filhos e, segundo a sua vontade, nos ouvirá e atenderá, não aquilo que nós pedimos, mas a nossa real necessidade: perdão, misericórdia, salvação, santificação, perseverança, firmeza de propósito, direção, livramento e até o pão. Nós louvamos a Deus porque Deus, por meio do seu Filho Jesus, plenamente nos sacia, tanto aqui quanto no porvir. Vamos orar ao Senhor? Lembre das vezes que você andou tão ansioso a ponto de perder noites de sono, perder a paz, por causa das demais coisas. Lembre de como Deus pôde suprir inesperadamente aquela necessidade que tanto afligia seu coração. E dê um sorriso para Ele agora e diga: obrigado, Senhor. Obrigado porque, apesar de mim, que sou tão fraco, inconstante, vulnerável às tentações do meu próprio coração, o Senhor tem provido para mim aquilo que muitas vezes nem peço, mas que recebo graciosamente. Renda ao Senhor oração de gratidão. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga ao seu coração todas as vezes que o Jeová Jireh ouviu o seu clamor, abriu a porta e lhe entregou muito mais do que só o pão que você pedia. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, por poder adorar um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus generoso. Obrigado porque nós, que somos pecadores, tão limitados, tão fracos,
tão reclamões, murmuradores muitas vezes, encontramos em Ti um gesto de honradez, de gentileza, de presteza. Tu nos hospedas, Pai, em Tua casa, não como um viajante perdido no meio da noite, mas como alguém que foi adotado por filho. Nós não merecemos, Pai. Nós não merecemos a provisão do Senhor, a presença do Senhor, a paternidade do Senhor. E tudo isso o Senhor nos dá por meio do Teu Filho. Que a cada dia, Pai, aprendamos a viver de fé em fé, a buscar a Tua presença, a buscar ao Senhor em primeiro lugar, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. Que isso nos traga paz. Mesmo quando faltar até o pão, o Senhor tem levantado a comunidade, a igreja, Teus filhos. E mesmo que estejamos sós, o Senhor derramará do céu o maná do que precisamos. Mas o maná que nossa alma tanto almeja, Pai, é o pão vivo que desceu do céu, que supre as carências mais profundas do nosso ser, caído em pecados, mas redimido por Ele mesmo na cruz do Calvário. Ajuda-nos, Deus, a honrar a Cristo Jesus, provendo para as pessoas que andam ao nosso redor, tão necessitadas de perdão e salvação. Prover para elas o pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus, poder para a salvação de todo aquele que crê. Faça isso, Pai, nós te daremos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus.